embora! From the highest of heights to the depths of hell, ain't nothing gonna hit like fries past 12. Midnight fries. I need some midnight fries. I need some M-I-D-N-I-G-H-T. Midnight fries. Midnight fries. Fala pessoal, bem-vindo de volta. Hoje estou aqui para falar que estou me mudando. Estou deixando o meu apartamento aqui em Pinheiros, em São Paulo, para ir morar no interior junto com os meus pais. No interior do estado, em uma cidade chamada Mogi das Cruzes. Eu vou morar uns 2 meses com meus pais e depois eu vou procurar um lugar próprio. Eu ainda não decidi se eu vou voltar para São Paulo, mas em outro bairro, ou se eu vou continuar em Mogi das Cruzes. Eu decidi isso porque é a última vez que eu vou conviver com eles. Ao longo dos anos eu não tive um relacionamento muito bom com os meus pais. E é a última vez de tentar conviver com eles de uma forma pacífica. Eu acho que ao longo desses anos eu tenho buscado uma espiritualidade maior. Eu tenho buscado estar mais em paz com o meu interior. E eu acho que esse convívio faz parte dessa jornada. Eu acho que eu gostaria de voltar para casa e conviver pela última vez com meus pais, porque eles não estão mais novinhos, mas conviver com eles de uma forma pacífica, de uma forma que eu sempre quis que fosse, e eu acho que eles também queriam que fosse. E agora eu sinto que estou preparado para isso. Eu estou num ponto de espiritualidade que eu estou topando esse desafio, e é uma coisa que, assim, dentro de mim eu acho que tem que acontecer. E espero que dê certo. E também estou sem grana. Tá muito caro morar nesse pico aqui. Bom, a gente tem mais uma semana em São Paulo. Talvez tenha volta para morar aqui de novo no futuro próximo. Mas por hora, o meu trabalho não me prende a morar em nenhum lugar. Quem sabe nesses próximos meses ou anos, a gente vai morar em muitos lugares e esse canal não vire um blog de viagens, de conhecer muitos lugares no mundo. Meu nome é Denis e hoje vamos nos despedir do bairro de Pinheiros, daqui de São Paulo. Eu considero o melhor bairro para se morar aqui em São Paulo. E eu vou mostrar para vocês alguns dos meus lugares preferidos enquanto eu estive morando nesse tempo aqui. Big bag, I'm in it, I get it, I got it going north, not south, cause I rise when I rap. Bars on flex, let me show you what I'm about. Young black boy from the Ville, I get my city clout. You know singing and rapping till your bra show you passing as a young and they was laughing at it in the street. Bumping my tunes and singing my songs to me. I'm anything and everything your girl wants you to be. Pulling up from threes, pulling up and talking shit, they love it when I speak. Baddie to the left of me, she kissing on my cheek. All up on my way, they wanna catch me at the beach. Like, soaking up the heat. Melanin all on my body, black up every sweet. Once I'm up, the homies up, cause everybody eat. Popping like it's double bubble, you gon' really see. You better talk nice to me, I'm in your head, I invest. That's a short-term fee, got it locked, I'm the best. Well, at least that's what I do. Give me props when I rap, dap you up, then I leave, yeah. Get it, I get it for all of my city, I'm flowing, I'm spitting. I know you be feeling, I ain't never chillin', it's nothing. I'm feeling myself when I rapping, it's nothing to me. Do what I gotta be rapping a lot, to be conscious, to be saying I'm how to be dropping these bars. I do it, I talk to feel like an invited, and for free, ooh yeah. Voltei a morar em São Paulo em 2014. Eu tinha acabado de voltar de Piracicaba, onde eu estava morando lá por uns 3 anos a trabalho. Em 2014 eu estava começando a fazer o MBA lá no INSPER, MBA em Finanças. Estava trabalhando em finanças corporativas em uma multinacional que ficava aqui na Faria Lima. E por isso que era bom morar aqui, porque aqui fica muito próximo da Faria Lima, dava para ir a pé ao trabalho e às vezes até voltar para o almoço e almoçar em casa e deitar uns 15 minutinhos antes de voltar para o trabalho. Esses últimos 8 anos foram inesquecíveis. E eu vou falar um pouco de o porquê eu adoro esse lugar aqui.
Bom, tinha uma época que eu era mais novo que eu gostava de festa e eu gostava de beber. Hoje em dia eu não bebo mais bebidas alcoólicas, mas por um bom tempo foram muitos abusos e muitas festas. Os carnavais de rua de São Paulo nos anos de 2016, 2017 eram muito bons aqui na Avenida Faria Lima, e os carnavais nos anos seguintes passaram a ser melhores lá pro lado de Jardins. Mas pense o Largo da Batata e a Avenida Faria Lima inteiros lotados de gente, os melhores trios de carnavais de rua tocando. Enfim, a melhor parte é que depois que acabasse tudo, depois que você estivesse mais pra lá do que Bagdá de bebida, a gente podia voltar pra casa, eu e meus amigos que estavam ficando em casa, a gente podia voltar pra casa a pé. Claro, quem lembrasse como voltar, né? Porque a gente se perdia. Eu sabia voltar, meus amigos faziam milagres para conseguir chegar até aqui. A Vila Madalena, que a gente vai falar um pouco no vídeo de hoje, o que eu mais me recordo da Vila Madalena é a época da Copa, porque era lá que todo mundo se encontrava para assistir os jogos. Inclusive gente de fora, pessoas que estavam turistando na Copa de outros países, vinham para São Paulo e a gente se juntava todo mundo na Vila Madalena. Então a Vila Madalena na Copa, ainda mais durante a primeira fase que tinham muitos mais países envolvidos, virou uma espécie de carnaval. Você não podia andar na rua de tanta gente que tinha, os bares fervendo e era um clima muito bom. A Rua dos Pinheiros, para quem não conhece, é uma rua com um monte de restaurantes bons. E eu vou lembrar mais porque ficava perto da Avenida Faria Lima onde eu trabalhava. Então eu e os meus colegas de trabalho, a gente ia muito para almoçar nesses restaurantes. Mas sendo bem sincero, se não fosse Vale a Refeição, eu não comeria nesses restaurantes, porque hoje em dia eu acho eles muito caros e a comida dos restaurantes nem é tão boa assim. E por último, o Grácia Bar. O Grácia Bar é um bar que fica aqui perto em Pinheiros. E é um bar que fica perto ali das empresas, da Faria Lima, tudo. E toda quarta-feira eles tinham o Open Shop. Você pagava um valor, ganhava uma pulseira e você ganhava uma caneca. E a noite inteira era liberada chopp para todo mundo. Então, todo mundo de quarta-feira ia fazer happy hour lá no Grácia Bar. Começava a tocar sertanejo, começava a tocar funk e todo mundo curtia a balada como se não houvesse o amanhã. Isso em plena quarta-feira. E era muito legal porque todo mundo saía de lá louco. E para variar, eu que morava perto, voltava para casa a pé, sem problema nenhum. Dito tudo isso, para quem curte essas coisas, baladas, restaurantes, eu recomendo muito esse prédio aqui. Eu vou até deixar o endereço, porque apesar de eu estar falando que o aluguel está muito caro, é o prédio mais barato da região aqui. Em termos de localização é 10, então recomendo muito esse prédio. Can someone tell me why every time I fall in love it seems to be at the wrong time? You walked into my life and I knew right then and there I wouldn't get you off my mind. But then I learned to why does my heart attract over me? Wanting someone that I can't have, can't take it back, this feeling. Why do you gotta be taken? You don't know how long I've been waiting for someone like you. Now there's nothing I can do. Why do you gotta be taken? Can't you see my heart is breaking over you? Why do you gotta Bom, como eu falei pra vocês que eu não bebo mais e eu não vou muito mais pra festas, eu vou falar que eu vou sentir saudades hoje em dia de Pinheiros. Primeiro, eu vou sentir muita falta de correr até a Praça Pan-Americana. Vocês devem ter visto um outro vídeo que eu fiz, onde eu falei que a Praça Pan-Americana eu acho que é o meu ponto preferido da cidade inteira. É pra onde eu sempre corria quando ia treinar na rua. E eu sempre fazia no horário que dava pra ver o pôr do sol lá na Praça Pan-Americana. Eu vou sentir falta de poder andar de bicicleta na ciclovia
aqui na Faria Lima. Eu sempre pego uma bicicleta do Itaú, que dá para alugar, e eu pegava a ciclovia daqui, que é uma ponta da Faria Lima, ou seja, o começo do condado, digamos assim, e ia até o final, lá perto onde fica o Winsper, e eu voltava para cá. Então eu pegava toda aquela Avenida Faria Lima de cabo a rabo. Eu vou sentir falta, evidentemente, do Hot Yoga, que transformou muito a minha vida nos últimos 8 meses. Eu entrei no Hot Yoga porque o meu corpo era muito duro, porque faz parte dessa busca, essa jornada espiritual que eu falei para vocês no começo do vídeo. E no fim eu descobri muitos benefícios que eu nem esperava. Muitos benefícios em termos de saúde. Eu tenho vários probleminhas pequenos que vão se juntando ao longo dos anos, mas o Hot Yoga ajudou a resolver muitas coisas. Por exemplo, eu tenho uma deficiência cardiovascular e o Hot Yoga tem ajudado muito nessa questão de respiração e algumas dores no peito que eu não sinto mais graças à prática. Eu sempre tive queimações no final da tarde, principalmente enquanto estava treinando. E essas queimações no estômago também sumiram nesse tempo que eu estou praticando Hot Yoga. Eu tenho um joelho zoado, eu tenho um tornozelo zoado. Enfim, diversos benefícios que eu não consigo nem contar. Fora a questão do bem-estar interno e psicológico. A vista do pôr do sol daqui da janela. A gente tem a sorte de pegar o último apartamento do prédio que dá de cara com o vão aqui. Não tem prédios aqui na frente, só tem céu. E aponta para o oeste, onde no verão o pôr do sol fica bem na nossa janela. E o apartamento em si. Nesses últimos 5 anos a gente passou por muita coisa. A gente passou pela pandemia. Foi aqui que eu recebi a Nina e o Rick, que são os 2 gatos. Onde eu resolvi mudar de carreira. Eu saí da minha carreira de finanças corporativas de muitos anos e eu passei a virar um programador, criando sites, criando aplicativos, e onde comecei a gravar esses vídeos do YouTube. Uma coisa bacana de gravar vídeos para o YouTube é que você assiste os vídeos e realmente marca uma época na sua vida. Mas é claro, não é porque a gente está saindo daqui que eu vou deixar de gravar os vídeos e postar. From the highest of heights to the depths of hell, ain't nothing gonna hit like fries past 12. Midnight fries. I need some midnight fries. I need some M-I-D and I-D-H-T. Midnight fries. Midnight fries. I need some midnight fries. I need some M-I-D and I-D-H-T. Midnight fries. Yeah. Crank up the challenge, thermal pace, that's when I'm make it as you can sit, just be a salad chop. Wait, I'm patient when it comes to snacks. Love the place is vacant, now we racing. Are you down with that? Vila Madalena me lembra muito há uns 8 anos atrás, quando era a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Essas ruas lotavam, na época eu bebia, tinha pessoas do mundo inteiro aqui, tinha pessoas de todos os países que estavam participando da Copa. É engraçado que a cada país, a cada rodada que foi passando, tinha menos e menos pessoas, porque os países iam sendo eliminados e as pessoas iam embora. Aí eram festas só dos países que sobraram para a fase final da Copa. Mas o legal era a primeira fase, porque ainda tinha todos os países e tinha pessoas do mundo inteiro aqui. Tinha americanos aqui, eu lembro de ter assistido a Alemanha e Estados Unidos ao lado de uns americanos. Eu sabia que americanos viajavam para a Copa. Acho que é isso. Adeus, Pinheiros. E obrigado por esses anos que foram ótimos. Quem sabe eu volte um dia. I need some midnight fries. I need some M-I-D and I-D-H-T.
some midnight fries. I need some MIDNIGHT. Midnight fries. Hash browns? Nah. Mashed potatoes? No way. Potato chips? Absolutely.